E Nossa Senhora pede para rezar o rosário. E hoje eu vou falar do rosário. Porque é a oração mais pedida por Nossa Senhora em todas as aparições. É a oração que a igreja mais fala. Depois da Santa Missa, diz Jesus, a oração que mais agrada ao céu é o rosário. Por que a gente não reza? Porque a gente não compreende ele. Então eu acredito que o fato da gente compreender mal nos fez abandonar a oração mais poderosa que eu conheço. Isso aqui é uma arma. Estou brincando, não. Isso é uma arma. A gente com isso aqui na mão, ninguém dá, e rezar isso, ninguém dá conta você não. É uma arma que vocês precisam aprender. Na verdade, o terço, ele é uma oração cristológica, apesar de ser um louvor à Nossa Senhora. O vocal dele é Pai Nosso, Ave Maria, Glória. Mas o corpo do rosário são os mistérios da vida de Jesus. E são os mistérios da vida dele. Então, essa é a primeira dimensão do terço. É a missão cristológica. Porque vocês imaginam como é que eles acham que tudo isso surgiu? Em Lucas, capítulo 2, eles fazem duas menções a Nossa Senhora. Uma foi em Lucas 2, capítulo 2, versículo 19, quando Jesus nasce. Então, vocês imaginam como é que foi a situação de nascimento de Jesus? Aquela pobreza, dentro de um curral, com tudo que estava nascendo o Filho de Deus ali. Imagina, um frio, ele foi aquecido pelo bafo de uma vaca. Imagina, Filho de Deus, você imagina, o que era aquilo? A gente não tem a noção dessa realidade tão crua. O que o Evangelho fala para nós? Fala assim: Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Imagina, ela guardava aquilo tudo que estava acontecendo, que ela não estava entendendo nada, ela foi guardando, registrando. E em Lucas 2 também, no versículo 51, fala assim: foi quando Jesus perdeu e ficou lá no templo, e Nossa Senhora com São José, não gosta nem de pensar na aflição deles, procurando aquele menino, aquele que não podia perder, que era filho do Altíssimo, não gosta nem de pensar o que ela passou. E aí, quando eles encontram e Jesus desce com eles para Jerusalém, para Nazaré, e era submisso, estava escrito assim: sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Então, vocês imaginam que Nossa Senhora lembrava de Belém a Jerusalém, de Belém, onde tudo começou, e de Jerusalém, como tudo terminou. Então, quando a gente reza o terço, nós rezamos os mistérios da vida dele. O Papa João Paulo II fala que o terço, é um compêndio do Evangelho. Então, é difícil rezar? É, porque ele é uma oração contemplativa. Então, a gente reza e dispersa, não é? Quando vem e fala assim, já acabou? Quando está lá na Salve Rainha, fala, o quê? O povo já rezou inteiro? Nem sei o que rezar. Mas é porque nós precisamos de aprender a rezar com Nossa Senhora, pedir a ela que nos ajude. Fala, me ajude a rezar com a Senhora, aproveitar que vocês acabaram de ser consagrada a ela. Com Maria, como Maria. Então é com ela, como ela, vendo os mistérios da vida de Jesus. E é tão interessante que à medida que a gente vai rezando o terço, de forma que nós vamos pedindo a graça e vamos sendo contemplativo, é sair da cabeça para o coração. E aí, depois de um certo tempo de oração, eu passo a meditar os acontecimentos da nossa vida dentro dos mistérios de Jesus. Então, a minha vida vai passando através dos olhos de Jesus e Maria. Mas isso é um tempo que a gente demora, né? É tão bonitinho que essa oração é contemplativa. Quando Nossa Senhora apareceu para Lúcia, Jacinta e Francisco, ela falou com Francisco, ele perguntou, nós vamos para o céu? Vamos.
A Lúcia vai demorar um pouco, porque a Lúcia precisa ficar aqui só um pouquinho, né? Porque a dimensão de Deus é louca. Só um pouquinho, ela tinha 10 anos, Nossa Senhora pediu para ela ficar até 90 e tantos, né? Coisa pouca. Só um pouquinho, só um pouquinho. Mas Jacinta e Francisco vão embora daqui a pouco. E aí e Francisco falou, eu também vou para o céu, vai, mas você vai ter que rezar muito terço. Vocês acham que uma criança daquela era pecadora mais do que Lúcia e Jacinta? Não. Nossa Senhora viu em Francisco uma dimensão contemplativa. Então, o que Francisco fez? Ele falava com Lúcia assim, aqui, Lúcia, você vai para a escola, porque Nossa Senhora falou que precisa de você tem que aprender a ler e escrever. Mas eu e Jacinta não vamos precisar de aprender, nós vamos para o céu, é. Então, enquanto você vai para a escola, eu fico na igreja fazendo companhia para Jesus. Então, às 4 horas de aula, ele ficava em adoração. Porque quando eles viram tudo, Francisco ficou muito impressionado com Jesus, ele achou Jesus muito triste. Porque depois da revelação do segundo segredo, que foi a visão do inferno, que os meninos foram ao inferno, eles nunca mais sorriram. E eles passaram a rezar terço, muitos terços, e eles passaram a fazer sacrifício pelos outros, para que as pessoas não fossem para o inferno. Então, Francisco ficava o dia inteiro, a tarde inteira, enquanto eles iam para a escola, ele ficava ali. Ó. Quando acabava a aula, eles passavam na igreja, pegava Francisco, e Francisco voltava para casa. Pode imaginar o quanto ele rezou. Lindo. Francisco ficava encantado, então ele tinha essa dimensão contemplativa. Ele era uma criança, de uns 8 anos de idade. E ele passava a contemplar, isso é o terço é o mistério contemplativo, porque a gente vai meditando nas questões de Deus, né? Todo o mistério. O terço, ele tem uma outra missão, que à medida que a gente reza, a gente se torna mais amoroso, mais caridoso e mais solidário. A gente entende que a gente tem um compromisso uns com os outros. Quantas vezes a gente reza o terço na intenção de alguém? Não é assim? Porque a gente tem um compromisso uns com os outros, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então a gente precisa rezar muito para ajudar alguém, muitas vezes. Né? Jesus falou muito, se vocês tiverem oportunidade, depois vocês leem Maria Madalena, por Ana Catarina Emeriche, e Jesus fala com as mulheres, rezem por ela, intercedam por ela, para Maria Madalena. Conversando de Madalena não foi brinquedo, não. A gente vê resumido, mas a coisa foi longa. Então, rezem por ela. E as mulheres reuniam para rezar por ela. E dizer que hoje nós temos a oportunidade de rezar o terço. O terço, ele tem uma dimensão eclesial. Porque Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, tem a missão, à medida que a gente reza, de formar em cada um de nós Jesus. Olha que coisa simples. Muito simples. Porque depende da nossa adesão à oração. Então, à medida que a gente reza, ela e o Espírito Santo vão trabalhando no interior de cada um de nós para formar um novo Cristo. Único, irrepetível, porque cada um de nós é absolutamente único. É lindo, nós não temos dimensão do terço, não. Né? Então, essas dimensões do terço todas existem. E Nossa Senhora falou assim com os meninos: vocês têm que vir aqui e rezar o terço todos os dias, porque da oração do terço, do rosário, depende o quê? Lembra? Depende o quê? A paz do mundo. A gente pensa assim, mas eu rezando o terço vai depender a paz do mundo? É porque a gente não tem dimensão, porque Deus é assim. Ele pede uma coisa muito pequenininha para fazer uma coisa muito grande. Essa é a desproporção das coisas de Deus. É desproporcional. Então, vamos lembrar de um caso da Bíblia. Naamã, o sírio, lembra? Lembra de Naamã, o sírio, que tinha lepra? Lembra? Que ele vai viajar para Jerusalém, porque uma criada falou que lá em Jerusalém tinha um profeta. E que se o profeta rezasse por ele, ele ficaria curado. Lembra? Ele chega no rei, o rei rasga a roupa, fala: quem sou eu? Aí ele vai até Elias. E Elias devia ser um profeta custoso, né, gente? Não devia ser fácil, não. Nem saiu da tenda. O homem andou aquele tanto, ficou bravo com Elias. Elias falou: não, manda ele entrar no Rio Jordão e se banhar 7 vezes. Falou: como que esse homem não se dignou sair para poder me ver, conversar comigo, que ele era uma pessoa importante, e mandou um recado? Vou não. Será que lá na minha terra não tem um rio? Por que esse rio é melhor do que o meu? Não vou voltar. E ele estava indo embora.
Aí os criados foram atrás dele e falou: meu senhor, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não ia fazer? E ele até pediu uma coisa tão fácil. Não custa nada, nós já andamos tanto mesmo. Entrar na água aqui 7 vezes, custa nada. E Naamã entrou na água, mergulhou 7 vezes e a pele ficou igual de uma criança. Pode imaginar isso? Isso é extraordinário, né? Então, quando Naamã faz tudo isso, né? Assim, imagina, quando ele tentou falar com Elias, queria pagar Elias, Elias falou: não posso receber nada, vai em paz. Pode ir em paz, não apareceu também não. Foi eu não, foi o Senhor, não saiu lá, né? Então, a desproporção do que Deus faz, do que Ele pede, da nossa colaboração, para que Ele possa fazer. Então, rezar o terço todos os dias, pode resolver tudo isso? Se Nossa Senhora falou que sim, então, o que nos resta? Obedecer. Qual que foi o pecado dos nossos pais, Adão e Eva? Qual foi o grande pecado? Desobediência. A desobediência de Adão e Eva fez com que hoje a gente tivesse que trabalhar, né, gente? Eu nem posso ficar bordando, tomando chá. Trabalhar, essa luta, mulher ter dor de parto, isso tudo veio lá da desobediência. E como que nós, sabendo de tudo isso, que é um pedido de Nossa Senhora, tem mais de 1 século, a gente resiste a rezar o terço? É de impressionar o quanto que nós somos resistentes, sabendo que todos os mistérios da vida de Jesus que foram meditados no coração dela, que eu vou ter mais solidariedade, que eu tenho um compromisso, que Ele vai me santificar, e que Ele tem essa dimensão profética, que é como de Naamã, que nós vamos ajudar a paz no mundo. Muito bem. Então, nós precisamos de pedir a Deus a graça da obediência e a graça para rezar o terço, senão a gente não consegue. Essa é uma oração que agrada demais a Deus, demais. Tanto agrada que eu trouxe para vocês, para que a gente não canse mais vocês. O que Jesus fala sobre o terço? Existe um livro que eu já citei para vocês mais de uma vez. Se quem não ainda adquiriu, deveria comprar esse livro, que é uma das coisas mais lindas que chegou nas minhas mãos. Esse livro a gente lê e relê, porque eu não dou conta de guardar tudo de cor que Jesus fala. Esse livro é um encontro de Jesus com um monge beneditino. Como esse monge está vivo, o livro está escrito, um monge beneditino. Senão esse coitado não tem uma gota de sossego. Jesus chamou esse monge para poder falar com ele sobre adoração. E esse livro foi feito para os sacerdotes. Mas Jesus falou: esse livro é para os sacerdotes, mas é para todos aqueles a quem eu permiti que chegue às mãos. O livro tem um título em latim, escrito Ensino Ieso. Alguém já leu? Uma? Vai enlouquecer. O livro é belíssimo, é como se Jesus sentasse do seu lado e te explicasse o que é fazer uma adoração. É de morrer de chorar. O livro é extraordinário, extraordinário. Então, o que Jesus fala lá? Recente, 2 de dezembro de 2014, recente. Ele fala assim, presta atenção, abra bem o ouvido de vocês, que eu fiz questão de trazer o que ele falou, para mim não perder nenhuma letra do que ele disse. A palavra dele é muito sagrada. E Jesus disse assim: não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário da minha mãe. Guardaram isso? Não há problema ou dificuldade que não possa ser resolvido pelo Rosário. É a primeira frase que ele fala. O Rosário é o dom que minha mãe oferece aos pobres e simples, aos pequeninos que são capazes de ouvir o Evangelho em toda a sua pureza e lhe responder com coração generoso. Então Jesus fala que o terço foi feito no céu para os humildes, para os simples, né? Tem gente que tem vergonha de mostrar o terço, né? Alguém olhar para você e falar: nossa, reza terço? Mostra com orgulho, fala: demais, menino, vive sem isso aqui não. E Jesus fala: é a almas como estas
às pequeninas e fracas, às pobres e fiéis, que o rosário é entregue. É a alma como essas que o rosário pertence. É para nós. Olha isso aqui. Não existe sofrimento, não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Tem momentos da vida, gente, que é duro. Tem momentos difíceis demais. Mas você pode suportá-lo em paz, se você estiver rezando o rosário. Essa promessa é dele. É dele. Aí Jesus fala, presta atenção. Através do rosário, toda a graça e poder dos meus mistérios passam pelo imaculado coração de minha mãe e são derramados sobre os corações dos pequeninos que a invocam, repetindo o ave do anjo de novo e de novo. Quando a gente está rezando o terço, Jesus ensinou isso, que assim, quando, por exemplo, hoje é terça, quando a gente termina o primeiro mistério, que é o mistério da agonia de Jesus no horto, a gente fala, graças do mistério da agonia de Jesus descer em nossas almas, é isso que ele está falando. Ele fala que essas graças são derramadas imediatamente em quem está rezando. É lindo. Então ele fala sobre isso, e ele repete isso com Gabriele, que é uma outra mística, né? Então é lindo, ele fala, repete de novo o ave do anjo, de novo e de novo. Agora preste atenção nessa frase que ele vai dizer aqui, porque eu sou testemunho que eu presenciei isso aqui que ele falou. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Há doenças que podem ser curadas pelo rosário. As doenças são as nuvens de trevas e confusão que somente o rosário pode dispersar, porque ele é a oração favorita de minha mãe. Uma oração que nasceu nos patamares celestes e foi carregada à terra pelo meu arcanjo, Gabriel. Uma oração ecoada e amplificada na igreja através dos séculos, amada por todos os meus santos, uma oração de imensa profundidade e poder para desarmar o maligno. Então, há doenças que podem ser curadas pelo rosário. Jesus fala que tem coisas impossíveis, que enquanto a gente está rezando, as graças são derramadas. E nós, às vezes, ficamos tão enlouquecidos com tantas coisas, esquecemos dessa arma tão poderosa. Há almas que têm dificuldade na oração do rosário. Isso é Jesus falando. Ele via tudo, né, gente? Menos não esconder alguma coisa dele. A dificuldade não está no rosário, mas na complexidade daqueles que lutam para alcançar sua simplicidade. Por isso, convoca as almas à oração do rosário. Por isso eu estou convocando vocês. Rezem o rosário. Através dela, agora guarda o que ele vai fazer. Escuta o que Jesus vai fazer através da gente rezar. Eu curarei os doentes da mente e do espírito. Trarei paz onde há conflito. Farei grandes santos entre os pecadores. Santificarei meus sacerdotes. Darei alegria aos meus consagrados. E semearei novas vocações em abundância. Guardaram tudo que ele vai fazer? Vai curar os doentes da mente e do espírito. Quantos estão precisando de rezar o rosário? Porque o mundo nunca teve tão doente, né? Nunca vivemos tanto século neuronal. E ele encerra falando assim: escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe em tantos lugares. Escuta o seu pedido, acolhe no seu coração e ora o seu rosário, que por ti, assim como para ela, olha aqui, meu Pai realizará maravilhas. Por ti e por ela, meu Pai realizará maravilhas com a oração do rosário. Tudo tão simples, né? Tudo tão simples. Precisa da nossa obediência para poder conseguir tudo isso aqui que ele falou. Quantas curas estamos precisando? Quantos milagres estamos atrás? Quantas pessoas estão precisando da oração do terço, do rosário, para que isso possa alcançar? Um terço sem meditar, você gasta 15 minutos.
O rosário, sem você meditar, rezar ele contínuo, eu marquei o tempo para poder falar para vocês, é 50 minutos. Mais tempo a gente passa na internet. Ok? Então, para encerrar, nós vamos pedir a Nossa Senhora. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Hoje vocês estão consagrados, vocês estão confessados, as almas estão puras, né? Nós podemos pedir a ela essa graça, que ela vai pedir a Jesus por nós, né? Então vamos pedir a Nossa Senhora, que possa interceder por nós, né? Nossa Virgem de Fátima, Mãe nossa, Mãe de Deus e Mãe nossa, olhe teus filhos todos aqui hoje consagrados, né? Imagina o seu coração em festa, com tantos filhos consagrados, né? Formando o seu grande exército. A Senhora conhece as nossas dificuldades, os nossos limites, a nossa miséria, a nossa dificuldade em rezar o Santo Rosário. Por isso nós queremos aqui, olha quantas pessoas estão aqui. Nós queremos pedir à Senhora que peça a Jesus, interceda por Ele, para que Ele conceda na vida de cada um de nós aqui a graça extraordinária de conseguirmos rezar o rosário, para que a gente possa viver essas promessas que Jesus nos diz, que por cada um de nós, assim como para o Senhor, para a Senhora, o nosso Pai poderá realizar as maravilhas que Ele deseja. Que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.